Então, vamos dar início aqui ao painel, e até antes de passarmos aqui para a abertura formal, que vai ser feita pela Sofia, queria só, primeiramente, dar um bom dia a todos, agradecer a presença de todos aqui nesse evento. É um prazer ter esse painel aqui, é um prazer poder fazer o host dessa discussão aqui no IBRAC, no âmbito do IBRAC. Então, a princípio, queria agradecer, na verdade, parabenizar, na verdade, a iniciativa desse painel. Conta com palestrantes muito qualificados e que têm discutido esses e outros temas, e são figuras aqui que eu acho que a comunidade já conhece muito bem, então dispensam grandes apresentações, depois faremos uma apresentação mais específica, mas são pessoas super qualificadas e que têm discutido esses temas e que têm trazido esses temas à baila aqui nas discussões públicas, na academia, na prática privada e também na prática pública. Então, queria também parabenizar pela escolha do tema. É um tema que não só é oportuno de discutir, principalmente que estamos aí saindo dessa fase de pandemia, muita coisa mudou, então acho que os painelistas vão poder discutir um pouquinho sobre essas mudanças, mas também é um tema extremamente relevante do ponto de vista acadêmico e do ponto de vista técnico. Então, é um tema, acho que aí que veio a calhar com todo o momento que a gente está passando e que traz aí uma bagagem bastante técnica para a discussão relacionada ao varejo. Então, sem muita delonga aqui, sem ficarmos aqui discutindo o tema, queria passar já para a Ana Sofia, que vai fazer a abertura formal do evento, depois a gente passa aqui para uma apresentação mais específica dos palestrantes, mas, Sofia, por favor, fique à vontade, pode fazer a abertura, e, novamente, muito obrigado a todos pela presença. Muito obrigada, Ricardo. Bom, primeiro quero agradecer o convite. Infelizmente, a Patrícia não conseguiu estar aqui hoje. É uma responsabilidade muito grande substituí-la. Acho que não estou preparada para substituí-la, mas vou dar o meu melhor aqui. Patrícia, assim, toda a carga que ela tem de leitura sobre o tema, ela estuda muito plataforma, a gente aprende muito no dia a dia com ela. Mas realmente é um tema importantíssimo, que a gente tem se debruçado bastante no CAD, que a gente tem sofrido bastante no CAD com ele. Eu acho que cabe aqui algumas breves considerações para poder passar a palavra para os nossos queridos palestrantes e aprender um pouquinho com eles. Então, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa, o norte aqui das nossas questões é a definição do mercado relevante no mercado de e-commerce e essa relação entre o online e o offline. Então, essa noção de zig-zag consumer e como isso cresceu com o efeito da pandemia, já que a gente via no Brasil um crescimento muito tímido do e-commerce. Se a gente pega desde o ano 2005, que a gente tinha aproximadamente 0,5%, e isso vai crescendo até aproximadamente 3% em 2015, é um crescimento muito tímido, que ele explode em 2020, explode assim, se aproxima de 7% de e-commerce com relação ao varejo offline, de acordo com o Instituto Econômico da Mastercard. Então, como lidar com essas transformações no período pós-pandêmico? Acredito que, em primeiro lugar, entender que, de fato, o zig-zag consumer, ele é real, ele não é fictício, ele não é simplesmente na teoria. Eu sou um zig-zag consumer. A gente teve duas discussões, essas discussões começaram no CAD em 2011, com a C envolvendo uma aquisição de varejo físico pelo Magazine Luiza, depois em 2014 também, com outro ato de concentração, em que se discutiu essa segmentação entre online e offline, e à época não se via essa complementação, não se via o que a gente vê hoje, essa fungibilidade entre o online e o offline. Mais recentemente, a gente teve 2 casos muito interessantes no tribunal, no ano passado, e eu pude participar bem de perto das discussões, Uma delas, inclusive, eu me dei o exemplo como consumidora, que foi a discussão sobre a consulta da Michelin. Quando esse caso chegou no tribunal, a primeira coisa que eu disse, gente, eu já fiz isso,
fui numa loja física, vi os pneus, escolhi o pneu que eu queria e depois fui online e comprei o pneu mais barato. Né? Isso é um comportamento normal, especialmente da nova geração. A gente é instruído a fazer isso, né? Quando não realiza toda a experiência online, mas em determinados produtos que você acaba se beneficiando da assistência da loja física, é muito interessante para esse consumidor poder fazer esse movimento de zigue-zague, né, ser um free rider, efetivamente, porque você acaba indo na loja física, se valendo dos serviços oferecidos na loja física para lhe instruir naquela experiência de consumo, e depois você vai à loja online, que tem um preço bastante reduzido por uma série de questões logísticas e por não estar remunerando aquele serviço daquele atendente que lhe deu as instruções ali sobre aquele produto. E isso aconteceu comigo no mercado de pneus, e eu narrava isso quando esse caso chegou e a gente começou a discuti-lo no gabinete. E esse caso da consulta Michelin, nós tivemos exatamente essa discussão no tribunal, né? Até onde o mercado online e offline eles se confundem, até onde devem ou não ser considerados o mesmo mercado. Outro caso muito interessante em que a gente se debruçou também no varejo, no ano passado, no tribunal, foi uma sugestão de avocação de um AC, foi o AC da compra da Ortigil pelo Grupo Lasa, em que acredito que tenha sido a Paula Farani que sugeriu essa avocação e acabou que não houve quórum para que o caso fosse avocado. Era um AC sumário que discutia, e o ponto de Paula para a avocação era exatamente esse, de que a compra daria à Lasa um poder conglomeral, exatamente porque ela estaria se unindo, né, à força do varejo físico da Ortigil, à capacidade de distribuição do Grupo Lasa. Então, a gente também teve essa discussão no âmbito do tribunal, nessa tentativa de avocação. O caso acabou não sendo avocado, mas trouxe aí, eu até escrevi um artigo sobre isso. A minha opinião é que não havia, né, condições suficientes naquele caso para se discutir um poder conglomeral, e foi nesse sentido que a gente encaminhou isso no gabinete da presidência. Mas, assim, são dois casos bem interessantes em que a gente teve essa discussão do varejo, né? E a discussão de online e offline, ela é muito particular do varejo, porque você vê de uma forma muito clara essa interação, essa fungibilidade, o consumidor realmente tramitando nesses dois meios. E isso integrou a estratégia de vários grupos, como começou aqui no Brasil com o Magazine Luiza, depois havia varejo, e depois uma série de outros grupos de varejo, literalmente imitando o movimento que já acontecia nos Estados Unidos, com a Amazon, com a Walmart, então transformando lojas físicas em centros de distribuição para o comércio online, e também trazendo essa oportunidade de showrooms em que o consumidor poderia, né, ter aquele acesso ao offline para depois ir fazer a sua experiência de compra online. Mas além de varejo, a gente também pode falar, acredito eu, e trazendo aqui um pouquinho para a minha realidade da coordenação, né, acaba que a gente lida com varejo, a gente lida com saúde, educação, e serviço financeiro, e essa experiência offline e online acaba sendo um pouco do nosso dia a dia na CGA 2. E eu acredito que o mercado de educação também experimentou um pouco disso, dessa fungibilidade entre online e offline. A primeira discussão que a gente teve nesse âmbito educacional foi no AC da Estácio Croton. Então, já em 2016, na compra da Estácio pela Croton, a gente já discutia como, e isso foi o motivo para que a operação fosse embarreirada pelo CAD, como o online se beneficiava de alguns aparatos do offline, né? Que havia realmente essa correlação entre os mercados, e foi isso que fundamentou, depois de um estudo econométrico, em que a gente chegou a esse resultado através de uma regressão, o bloqueio dessa operação pelo CAD. Então, naquele caso, em 2016, a gente ainda tratava de offline e online. E esse ano a gente teve também, na CGA 2, a análise da Vitro Unicesumar, né, que foi uma análise que eu já fiz, eu já estava na coordenação. Foi um caso bem interessante, que ele foi totalmente EAD.
né? Então, a gente viu a migração na educação superior para o EAD, e foi muito interessante porque é um mercado que tem uma dinâmica diferente, as barreiras à entrada são muito diferentes, e a gente teve a oportunidade de dialogar, né, de ver como é que a educação teve uma acessibilidade muito maior, trazendo a educação superior para essa realidade do online. Então, eu queria dar aqui um panorama, né, de alguns casos que a gente tem tratado e que a gente vê essa relação na prática e discute essa relação na prática, como é que isso pode impactar a análise antitrust. E esse impacto da análise antitrust, acredito eu, que ele tem muito a ver também com o modelo de negócio, né? Como a gente sabe, as plataformas, elas não são uma classificação, elas têm as suas subdivisões, elas têm as suas espécies, e uma das subdivisões que me parece, né, mais relevante para a análise antitrust é o modelo de precificação, o modelo de monetização que essa plataforma se utiliza, né? Então, a gente poderia aqui fazer uma classificação rápida da venda dos próprios produtos, em que você teria, né, o markup, da comissão por venda, que você teria uma taxa de transação, de cliques ou acesso, em que a gente teria um modelo de publicidade, e uma taxa por compra dentro de aplicativos, que a gente teria algo similar a uma taxa de transação e microtransações. Então, essa forma da remuneração, ela é muito interessante, particular, inclusive para se discutir fungibilidade entre online e offline, porque a gente tem um movimento muito interessante de marketplaces, e como esses marketplaces acabam evoluindo, né, para se tornar parte da plataforma que ele criou. Então, como você traz essa expertise e esse acúmulo de dados que você tem da experiência online através, né, da sua experiência como marketplace, e depois você evolui para ir para a próxima linha da cadeia, né? Como a gente gosta de falar, você está ali no ecossistema, você é como se fosse o Deus. Então, você na plataforma é o Deus, é o marketplace que está olhando todo mundo agir naquele ecossistema. E aí você chega à conclusão, olha, que interessante, vale a pena monetizar aqui também, sendo um player dentro da minha própria plataforma. Então, você faz essa migração para poder se tornar um player dentro dessa plataforma e aumentar ou mudar a sua forma de remuneração. E aí você começa a experimentar essa ideia da migração do online para o offline e da fungibilidade realmente entre esses dois mercados. Então, eu acho que a gente pode ter essa discussão tanto no âmbito, né, de mercados específicos, como é o caso do varejo e da educação, como a gente também pode ampliar a discussão para o mercado de plataformas e como que as plataformas têm enxergado isso e conseguido realizar movimentos, entendendo um pouco mais a dinâmica dessa fungibilidade entre online e offline. Qual que é o grande takeaway para a análise antitrust aqui? Os modelos tradicionais do antitrust não fazem mais sentido. A gente deixa a observação linear ou uma aproximação de sistemas não lineares, ela deixa de fazer sentido. A gente precisa ser um pouco mais criativo e se colocar um pouco mais no lugar desse consumidor para que a gente consiga realmente definir o mercado relevante efetivamente. Existem algumas ferramentas que deixam de fazer sentido nessa nova noção de fungível entre online e offline, dessa nova experiência do consumidor. E isso é muito, muito desafiador, né? Isso passa, primeiro, por uma necessidade de se criar ferramentas de mineração de dados, né, para que a gente possa discutir bastante isso quando a gente teve o Café com um Debate, para falar um pouco da experiência da CGA2, e deixei o recado, principalmente, né, para as requerentes, que nos ajudem, né, a trazer esses dados, porque não é fácil, e a gente precisa, né, desse raw material, tanto ele tratado quanto ele não tratado, para que a gente possa fazer o próprio tratamento e para que a gente chegue a um mercado relevante que faça mais sentido nessa nova realidade online e offline. Então, acho que respondendo, né, não respondendo, mas tentando aqui colocar uma pimenta na discussão para vocês responderem, acredito eu que a primeira questão sobre como definir o mercado relevante, né, no e-commerce, como definir esse mercado relevante quando a gente tem
os dois coexistindo, né, o online e offline, é isso, é se valer cada vez mais de microdados e tentar caçar esse consumidor, já que a gente não consegue fazer uma pesquisa direta, né, como a gente tem algumas autoridades antitrust já começaram a fazer essa pesquisa direta com o consumidor, isso é muito bacana. Mas além de braço, a gente precisa também a gente precisa de braço. Acredito que o grande ponto é braço mesmo, é estrutura. E, em segundo lugar, essa compreensão entre a relação do online e do offline, como eles se retroalimentam, e como é que a gente pode entender poder de mercado quando a gente está tratando sobre essa coexistência entre online e offline. Eu acredito que é muito. Eu não tenho uma resposta pronta. Se eu tivesse, né, acho que a gente não estaria aqui discutindo. Não é uma questão simples de entender como é que o poder de mercado ele pode ser alavancado, né, através das duas experiências. A gente tem, por exemplo, na minha coordenação, a gente tem muita discussão sobre até onde soft information poderia estar. A gente já até discutiu sobre isso, não foi, Nicolo? Há alguns meses atrás, como é que o soft information poderia acrescentar em uma análise de crédito tradicional. Eu acho que isso acaba dialogando um pouco com essa questão do online e offline, né? Como é que, por exemplo, a experiência de um consumidor ali no varejo durante anos, adquirindo eletrodomésticos, como é que isso eventualmente poderia ser utilizado numa análise de crédito e complementando uma análise de crédito tradicional. E não só na pessoa física, mas também na pessoa jurídica, até onde a experiência, por exemplo, com ERP, né, a experiência de gestão de uma companhia, ela poderia trazer um colorido diferente para uma análise de crédito. Estou colocando aqui questões da prática que a gente se depara no dia a dia da autoridade antitrust brasileira e que acredito que dialogam muito tanto com o online e offline no varejo, né, como com mercados adjacentes, mercados que também experimentam um pouco dessa nova realidade, um pouco dos desafios dessa nova realidade. Então, eram essas as considerações iniciais, Silvia, que eu queria trazer, até para a gente não atrasar muito o nosso debate aqui, que eu estou bem ansiosa para escutar as contribuições e poder também fazer minhas perguntas. Mas acredito que essas sejam, assim, realmente o resumo da ópera, né? Como é que a gente vai, a partir de agora, lidar com essa nova realidade online e offline, que não é mais uma realidade teórica, é uma realidade prática, e como esse consumidor, ele não vai ser o consumidor de antes, né? Ele vai assumir, talvez, não com a mesma frequência que a gente via durante 2020 e 2021, mas certamente de uma forma muito mais consciente e com um comportamento completamente reinventado, né, nessa nova realidade. Então, é isso. Muito obrigada. Sofia, obrigado. Muito interessante a sua visão, traz aí uma bagagem técnica fortíssima da sua experiência como autoridade, como setor público. Obrigado por trazer essas ponderações iniciais que com certeza serão também endereçadas pelos palestrantes e debatedores. Então, para a gente passar para a discussão propriamente dita, eu queria só passar rapidamente, depois eu acho que a ideia é termos um painel bastante dinâmico, com intervenções e uma conversa entre todos os palestrantes. Então, eu queria só fazer uma apresentação geral de todos eles, e como eu disse, são todos professores, todos qualificadíssimos, todos conhecidos já do meio antitruste, então dispensam grandes apresentações de currículo, mas só para cumprirmos aqui protocolarmente as apresentações, nós temos Carlos Ragazzo, que é advogado, professor da FGV, ex-superintendente, ex-conselheiro, enfim, bastante conhecido. A Silvia Fagá, que é economista, conselheira do IBRAC, professora, enfim, autora de artigos, de papers técnicos, todos conhecem também. Professor Nicolo Zingales, também bastante conhecido, professor da FGV, economista, professor da FGV. Obrigado, Nicolo, por também ter aceito o convite. E o professor Eduardo Pontual, economista, professor, ex-conselheiro, também bastante conhecido no nosso meio. E nós circulamos ao longo dessa semana 2 papers para diversos grupos de interesse e para os grupos nos quais o evento foi divulgado.
Um deles é intitulado Zig-Zag Consumers and Convergence Online and Offline Retail Channels, escrito pela Silvia, pela Ana Olímpia, pelo Leonardo Lima e pelo Paulo Oliveira, foi publicado na revista do IBRAC em 2021. E um outro paper, escrito esse pelo Carlos Ragazzo, que é Varejo pós-Covid, redefinição das fronteiras online e offline. E a ideia é que os palestrantes apresentem algumas das ideias do texto e discutam com os debatedores, com o professor Eduardo, com o professor Nicolo, esses textos ao longo do debate. Enfim, então as ideias serão apresentadas, as convergências dos textos também serão apresentadas, e a ideia é que esse debate discorra sobre esses textos. Então, vamos já passar para a parte de debates. Eu vou passar para o professor Carlos Ragazzo, que vai dar início, então, a uma breve apresentação. Depois a Silvia também pode já assumir, fazer a breve apresentação, e a gente vai abrir espaço para os debatedores para uma conversa com os autores. Então, por favor, Ragazzo, fique à vontade. Ricardo, obrigado. Bom, mais uma vez agradecer ao IBRAC pela oportunidade, agradecer a todo mundo do painel, todos os amigos, né? Sofia, Eduardo, Nicolo, meu parceiro de sala, Sil, legal ver vocês. Que eu estava querendo, eu vou botar aqui alguns slides só para poder orientar um pouco o nosso bate-papo. Isso surgiu um pouco primeiro que eu acho que esses 2 anos eles foram horríveis na prática, por todas as razões do universo, mas eles geraram vários fenômenos interessantes para estudo, né? Então, eu que tenho trabalhado bastante no setor financeiro, por exemplo, o que teve de alteração prática, né, nesses 2 anos foi assim abissal, né? Que inclusive teve o grande desenvolvimento do mundo cripto, que agora está afundando, né? Mas muita coisa mudou nesse aspecto. Você saiu de uma discussão que estava começando a entrar no Open Banking e você já foi para NFT. Então, assim, é meio que razoável você esperar que esse processo de transformação tenha afetado outras indústrias, né? Eu também adoro discutir conteúdo. O conteúdo foi brutalmente afetado também durante esse período. E, naturalmente, varejo. E o que eu tive interesse um pouco de entender no varejo é como é que as empresas se alteraram ao longo do tempo, né? Então, embora naturalmente eu tenha aqui alguns ângulos de demanda, né, eu estava mais preocupado em oferta, né, e ver exatamente o que estava acontecendo. É óbvio que é muito imbricado, é difícil você singularizar a tua análise só na parte de oferta, mas queria passar um pouco para vocês, né? Eu queria entender um pouco o que o Covid fez nesse aspecto de digitalização no varejo, né, e o que aconteceu a partir disso, né? Será que esse paradigma que a Sofia falou um pouco, né, de separação lá de trás dos precedentes do CAD, que estão até no paper, ele se manteve, ele não se manteve? O comportamento das empresas se alterou, não se alterou? Qual foi o papel dos marketplaces nesse aspecto, não só da digitalização, mas na mudança um pouco de oferta, né, que você identificou ao ponto desses 2 aninhos que aconteceram aí? Primeiro, assim, tem algumas questões meio básicas, né? Basicamente, mais de 70% da população tem acesso à internet. Isso em 2019, agora a gente está com percentuais maiores ainda. A gente tinha um cenário pré-pandemia, uma participação de e-commerce baixa. Ele ainda é baixo, mas cresceu bastante desse período de pandemia. O importante para você começar a ver aqui do ponto de vista de demanda, né? Como é que as compras online começaram a mudar, né? Você começou a incrementar um perfil de consumidores que nunca haviam feito compras online, eles começaram a fazer. E aí, qual foi a reação, né? A gente parte de um paradigma dos precedentes do CAD, e com as ressalvas aí feitas pela Ana Sofia, né? De sempre você vê, né, 2 oportunidades de compra separadas, como se fossem situações onde os consumidores seriam diferentes, né? E um varejo estruturado de forma diferente, um online separado do varejo físico. Os precedentes do CAD sempre identificaram isso, né? Se você for olhar no final das contas, tudo para trás utiliza essa segregação e faz análises separadas de mercado. O que muda no final das contas? Os 74% eu já falei, né, no final das contas, mas assim, além disso, você tem, né, um percentual muito grande de consumidores que já realizaram compras online. Agora a gente tem para mais de 90%. Mas o que isso fez com as empresas em si? E aí, esses são os 2 pontos que eu achei muito interessantes, que eu já vivia isso, um pouco como a Ana Sofia falou, né? Eu já sou parte desse perfil de consumidor, mas eu não estava enxergando como é que o varejo estava se estruturando. Então, você tem, na verdade, um varejo que está se quebrando em novas estratégias que tornam essa divisão entre ambiente online e offline um pouco difíceis de serem percebidas, né? Primeiro, grande parte do que você vê hoje de varejo físico também tem uma presença online.
né? Então, a ideia de você diversificar essas estratégias de distribuição, o que era algo absolutamente marginal 3, 4, 5 anos atrás, agora está começando a virar uma estratégia, em alguma medida, dominante, né? Todo mundo que tem uma presença física está buscando ter uma presença online. E aí você tem opções para você fazer essa presença online. Você pode desde construir o teu próprio site, fazer teu sistema de logística, ou você pode utilizar o marketplace, coisa que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas além do multi-channel, que é talvez um pouco mais óbvio, tem outro que é mais integral a essa mudança da experiência de compra, que é o omnichannel, que é uma ideia efetivamente de você ter uma integração entre o físico e o online. Você não começar a perceber se o movimento de compra seu está começando no online, terminando no físico, começando no físico, terminando no online. Ele basicamente integra os dois meios, né? O online e o físico, eles viram uma experiência só. E aí eu estava pensando, falei, poxa, será que eu já fiz isso antes? Nossa, eu fiz vários, né? O Click and Collect, então, é uma coisa, você compra e depois você vai pegar na loja. E o interessante é que, quando a gente pensa em varejo, a gente sempre pensou no varejo como se fosse uma questão estanque. Eu mesmo, na minha época de análise de CAD, eu sempre pensava muito dessa maneira. Na verdade, ele foi evoluindo ao longo do tempo, né? As pessoas, quando iam comprar alguma coisa numa venda, né, elas davam uma lista, né, para uma pessoa que estava na portinha, ia lá e ia buscar. Ao longo do tempo, você foi liberando as coisas para as pessoas poderem ver e poderem comprar por impulso. Agora você está começando a viabilizar não só as pessoas enxergando online, como também chegando lá no físico para poder comprar alguma coisa a mais. Então, você clica no online, vai comprar no físico, você vai poder oferecer um cupom a mais, você vai poder ver novas possibilidades de compra, novos produtos, novos serviços que vão estar sendo disponibilizados para você lá. E o contrário, o Ship from Store é exatamente o contrário. Você está lá na loja física, você compra e você já recebe em casa, né? Você já ativa a compra online. Então, você não tem mais aquela segregação dos canais, né? O físico ele está alheio ao online, e o online está alheio ao físico, né? Todos esses modelos de omnichannel e de multichannel, eles, na verdade, forçam com que o consumidor fixe, né, essa oportunidade de compra, o ciclo de compra dele, em um movimento que é absolutamente híbrido. Ele pode começar no físico e ir para online, ele pode começar a ir para online e ir para o físico. Não tem. Ele não enxerga mais isso como se fossem canais tão segregados assim. É óbvio que tem algumas mudanças práticas, né? Como falou antes, né? Quando o CAD fez vários desses precedentes, né? O índice de cobertura de internet era bem mais baixo, o índice de universalização dos celulares era bem mais baixo, agora não é mais. Mas eu acho que o que a pandemia fez de interessante foi dar esse empurrão e forçar as pessoas a terem uma experiência online. Então, como o varejo já estava se estruturando do ponto de vista da oferta para oferecer esse movimento integrado, essa oportunidade de compra integrada, não mais separada, a pandemia deu um empurrão, da pior forma possível, mas deu esse empurrão e as pessoas começaram a experimentar. A gente mesmo, a tecnologia existia para a gente poder fazer essas reuniões online, esses webinars online. A gente não fazia. É óbvio que ela se desenvolveu ao longo do tempo, mas foi muito rápido, tanto que eu me lembro, acho que o Nicolo também vai lembrar disso, quando deu a pandemia, a gente em uma semana estava dando aula online, já existia essa possibilidade. Eu acho que a pandemia deu esse empurrão, como aconteceu em outros setores também, a gente vê o financeiro, quando você teve o Caixa Tem, né, as pessoas se cadastrando para poder receber o auxílio e começando a integrar nesse modelo online, a mesma coisa aconteceu com o varejo, e isso potencializou essa imbricação entre os dois modos, né, o modo online e o modo offline. E aí, no final das contas, né, você começa a olhar, né, o percentual hoje dos brasileiros que procuram essas informações online antes ou durante a compra do físico é muito, muito, muito alto. Né? E mais ainda, por conta da pandemia, um percentual muito grande dos consumidores já consomem híbrido e vários adquiriram esse hábito durante essa pandemia. Tem várias informações nesse aspecto. Então, percentuais relevantes que mostram essa mudança no comportamento do consumidor, porque essa parte estrutural de oferta ela já estava meio que in place, ela já estava colocada pelo varejo. O varejo já via valor em se estruturar do seu ponto de vista de oferta nesse aspecto. E aí o legal é o seguinte, será que isso tem toda a experiência de compra possível para o consumidor? Tem várias partes do varejo, que é aquele mom and pop store, é aquele varejo pequeno, é uma oportunidade que naturalmente a gente estava acostumado a ver sob o ponto de vista físico, né, presencial. Como é que funciona esse papel de integração desse varejo presencial, dessa diversificação dessa oferta, indo para o mundo online? E aí que entra o papel do marketplace, né? Primeiro, o dado ruim, né? No final, quando você olha para
desde 2016, o pior movimento de quebra de empresas, de fechamento de empresas, foi no início da pandemia, foi em 2020, né, no início da pandemia. Basicamente, assim, o percentual mais violento que foi fechado foram de empresas físicas, né, mais de 70 mil lojas foram fechadas, e o pesado que foi afetado foram micro, pequenas e médias empresas. Natural. São empresas que têm um caixa menor, né, elas têm menor previsibilidade e menor capacidade financeira para poder pegar crédito, então, naturalmente, foram elas que quebraram assim, nesse primeiro movimento. Mas nem todas quebraram, várias delas fizeram um movimento de integração no ambiente online. E o Marketplace foi muito importante para poder viabilizar esse ciclo. Isso também tem importância para você enxergar como funciona essa imbricação no físico e no online. Se você tivesse oferta que tivesse muito fixada no físico e ela não tivesse disponível no online, ficaria difícil para o consumidor fazer esse modelo de compra integrado. O Marketplace ele meio que completou a equação quando ele viabiliza a entrada mesmo de pequenas e médias empresas, que compõem a maioria absoluta das empresas no Brasil, nesse ambiente online. E como é que ela fez isso? Como é que esses elementos tornaram isso possível? Ele acabou meio que reduzindo barreiras naturais que essas empresas pequenas têm de ingressar no ambiente online. De novo, elas podem fazer isso, elas podem construir seu site, construir sua solução de logística, até mesmo usando correios, mas você tem uma opção que é mais barata, que coloca essa possibilidade de ingresso desse mom and pop store, dessa pequena e média empresa, dentro do ambiente online. Então, como é que ela faz isso? Ela constrói a reputação, todo mundo está assistindo a gente, nós mesmos aqui do painel, quando a gente entra no Marketplace, a gente vê aqueles mecanismos de avaliação, então é uma forma de você comprar numa empresa que, em tese, você nunca tinha ouvido antes, isso não é mais uma barreira, você tem mecanismos dentro dos marketplaces que reduzem esse custo reputacional. Você tem outras reduções de custos que estão associadas à segurança logística de entrega e back-office, né? Tem vários marketplaces que têm sua própria logística. Segurança que não é só... a gente está falando o mesmo movimento que você tem de segurança nos shopping centers, né, para você evitar algum tipo de sinistro lá, você tem com relação à proteção de dados dentro dos ambientes de marketplace, que é uma preocupação hoje crescente. As pessoas estão cada vez mais vendo a migração, né, das fraudes do ambiente físico, né, para o ambiente online, né? A gente está vendo, inclusive, isso do telefônico indo, né, para o telemático, né? E toda a parte de back-office, né, também podendo ser feita, também podendo ser arregimentada pelo marketplace para reduzir esse custo para o pequena e média empresa. Tem uma outra parte que eu mesmo não sabia antes de fazer a pesquisa, que foi interessante, é ver como os marketplaces também auxiliam para desenvolver competências que são específicas para o mundo online, para você poder fazer o marketing online, para você poder fazer o planejamento, inclusive o upskilling, né, de você melhorar a sua capacidade de gestão, não só no online, mas também de uma maneira geral, né, e o reskilling para você poder se aplicar, para você adotar essas habilidades para o mundo online e você conseguir fazer. O marketing online talvez seja o mais interessante. E ainda você aumentar os raios, né? Agora a gente tem várias discussões, né? Como é que você reduz os custos relacionados a pagamentos internacionais, você tem mudanças acontecendo no mercado de câmbio para você também reduzir essas barreiras, tanto de lá para fora como daqui, de lá para fora para cá, como daqui lá para fora também, para ver como é que você aumenta, né, os raios de atuação dessas empresas. Às vezes, dentro do ambiente físico, você está dentro ali de um raio pequeno, e quando você vai para o ambiente online, você expande essa possibilidade, você cresce brutalmente, né, o tipo de consumidor que você atinge. Inclusive podendo, eventualmente, amanhã viabilizar ainda de forma mais concreta ainda, né, ou até escopos internacionais. Então, assim, foi muito interessante ver como o Marketplace ele meio que constrói o resto dessa equação, nessa mudança dessa integração online-offline, porque o multichannel e o omnichannel já meio que preparava a oferta do varejo para você ter um consumidor híbrido. Mas ele poderia não ter uma oferta tão diversificada como ele tinha no presencial. Isso meio que se completou com esse movimento dos marketplaces, né? Isso foi muito empurrado por conta da pandemia. Fechou tanta loja, tanto estabelecimento físico, e vários deles foram forçados a fazer esse movimento online. Isso já vinha antes, tá? Ele foi só impulsionado a partir desse movimento da pandemia. Com várias das situações que a gente viu anteriormente, você teve uma quebra de hábito, você teve uma quebra e uma necessidade muito pontual, muito específica, né, que surgiu naquele determinado momento para você buscar um consumidor que não estava querendo sair de casa por razões óbvias. Então, assim, acho que a gente está num bom momento, falando um pouco de conclusões, né? A gente está num bom momento para a gente reavaliar mercado relevante, a gente está num bom momento para a gente reavaliar, né, a postura de varejo, a gente está num bom momento para a gente entender um pouco essas pressões competitivas. Eu acho que até o próprio trabalho da Sil que eu li também,
ele é interessante porque ele vê aspectos complementares, né? E ele vai além disso, ele vê, por exemplo, como é que está havendo um movimento de convergência de preços, né? Que é uma outra forma de você olhar, né? Além desse trabalho mais qualitativo, você ter o quant também começando a encaixar e você começar a enxergar que esse perfil ele não está só tão isolado, mas ele já começa a ter um impacto tão grande, o movimento é tão significativo, você já vê os movimentos de preço começarem a convergir. Mas assim, Ricardo, como todo mundo quer saber das críticas e não da apresentação do paper, que o pessoal já leu, eu vou parar por aqui e aí a gente segue de forma mais estruturada, antes, óbvio, vendo a Silvia. Ótimo, Ragazzo. E realmente acho que é muito interessante, acho que as nossas discussões aqui têm pontos em comum e a gente se alinhou aqui para tentar evitar redundâncias, então vou tentar apresentar aqui algumas evidências, até já endereçando o ponto que a Sofia trouxe, né, sobre como criar evidências, né, nesse mundo mais digital, nesse mundo tão dinâmico que tem sido, realmente as evidências são mais difíceis de construir, o passado muitas vezes diz pouco sobre o futuro, então séries históricas nem sempre vão indicar o que vai acontecer no futuro, apesar de ter caminhos até mais sofisticados, isso lembra até tem um paper do Pontual, com a Svetlana, discutindo mercados relevantes em mercados digitais, com metodologias econométricas bem interessantes, que a gente até já discutiu no IBRAC há algum tempo, né? Deve ter outros que eu talvez não conheça ainda, o Pontual pode depois fazer o merchan dele aqui, de outras publicações discutindo o assunto. E sobre essa questão do consumidor zigue-zague, eu também preparei só alguns poucos slides, eu sei que isso está meio fora de moda hoje em dia, mas vou tentar só trazer algumas gráficos e informações mais visuais para ajudar aqui a conduzir a nossa conversa, tá? De fato, aqui, sem querer me repetir o que até a própria Sofia trouxe, o Ragazzo também trouxe, mas de fato a gente vê um movimento muito importante da entrada dos varejistas no canal online, e aqui a gente tem que sempre lembrar que a gente está falando do mercado de varejo e como ele está evoluindo, né, porque um varejista, ou enquanto ele lança o e-commerce próprio, ele nem é a priori uma plataforma, né? Ele, a priori, ele só tem mais um canal de vendas da plataforma com múltiplos lados, nessa discussão mais de mercados digitais que a gente tem discutido, nem se colocaria no primeiro momento. Mas, conforme eles foram migrando, inclusive se tornando marketplace, fazendo anúncios dentro da própria plataforma, trazendo outros agentes para a plataforma que não o comércio próprio das lojas deles, aí sim a gente começa a migrar talvez um pouco mais para esse mundo digital, mas a gente vai ver que, inclusive, ele segue guardando várias características ainda desse mundo do varejo inicial. Então, a gente tem aqui só uma breve linha do tempo, né? Os varejistas entrando no mundo do e-commerce, aqui eu comecei em 99, quando o Mercado Livre, o Submarino já eram um marketplace. Recapitulando aqui, a gente vê, então, os varejistas não necessariamente configuram uma plataforma, se eles estão vendendo só, não fazem propaganda de ninguém. Eles são basicamente uma plataforma de um lado, então eles só são digitais, estão se tornando digitais, mas não são necessariamente uma plataforma. Com o tempo, vão ganhando características de plataforma ao migrarem para marketplace, algum deles passarem a fazer anúncios e contarem ali com os inputs dos próprios usuários. E a gente tem aqui alguns exemplos, né? Americanas, era e-commerce em 2006 e só em 2013 virou marketplace. Carrefour também, depois de algum tempo, foi virar um marketplace. A Amazon entrou no Brasil em 2012 e virou marketplace em 2017. E assim foi, né, o GPA e outros exemplos aqui de grandes varejistas que foram adaptando o seu modo de atuação no mercado, e incluindo novas tecnologias, novas formas de comercializar os produtos. E, sem querer repetir aqui o Ragazzo, mas, retomando rapidamente, o que a gente percebe é que esse serviço de omnicanal realmente foi ganhando relevância, seja porque o usuário, que estava muito acostumado ainda com o offline, ao ingressar no mercado online, ainda gostava de fazer algumas etapas do processo de compra, seja na experimentação, na troca, na busca do produto, por motivos variados, querendo fazer algum contato ainda físico, o que não inclui, o que na verdade isso não exclui o online como um canal alternativo, não distancia, pelo contrário, aproxima os dois canais, porque à medida que o usuário começa a entrar na loja física e também vai na internet verificar o produto, ele começa a comparar mais diretamente as condições de comercialização, ele começa a comparar mais o preço. Então, a ideia de que um consumidor que ainda possa estar um pouco mais apegado a alguns hábitos mais tradicionais do offline, poderia estar distanciando do online,
não quer dizer que esses segmentos estariam se distanciando também, eles estariam se aproximando, na verdade. E isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que isso se traduziu também em termos de preço, tá? Então a gente vê aqui que a mudança do consumidor e esse dinamismo do mercado, ele não é uma questão de que o online necessariamente está substituindo totalmente o offline, então como se fossem momentos diferentes do varejo, mas que a gente está vendo uma dinâmica diferente em que eles coexistem e se complementam. E é nesse sentido até que reforça uma ideia de proximidade de canais e que eles seriam realmente, possivelmente, um único mercado. Bom, e aí é que a gente vê os movimentos mais variados, né, empresas que eram online e foram para o omnicanal, omnichannel, por exemplo, o Ivino, ele só existia online, depois foram criadas lojas próprias, ou o tradicional mesmo, das lojas de varejo que eram só offline, e começaram a atuar com e-commerce, mas criando essa variedade que é o omnicanal, de permitir o vai e vem do consumidor, no sentido de que na mesma ocasião de consumo, ele pesquisa online, offline, e faz alguma etapa online e outra etapa offline, né. E aí o Ragazza já antecipou aqui a importância da pandemia para intensificar esse processo, tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda, e de fato aqui também tentando endereçar a ponto da Sofia, tentando trazer um pouco mais de evidência empírica. O paper, inclusive, traz bastante evidência das mais variadas fontes, mas a gente vê realmente uma bela impulsionada no mercado online por conta disso, né? Então, as vendas cresceram absurdamente em 2020, seja porque os ofertantes só encontraram esse canal, seja porque os demandantes só conseguiam comprar dessa forma. Então, muita gente que nem costumava comprar online passou a fazer compras online, e 2021 seguiu crescendo de forma acelerada. Ainda não temos dados mais recentes, mas já tem um indício muito forte de que a pandemia realmente foi um acelerador nesse processo. E a gente tem essa informação adicional, justamente indicando que 20 milhões de brasileiros compraram pela primeira vez online em 2020. Então, mais um elemento reforçando que, de fato, tinha muito usuário que só fazia compras offline e que passaram a fazer a primeira compra a partir de 2020, forçados pela pandemia, mas que forçou uma mudança de hábito. E talvez esse consumidor que tinha um hábito mais enraizado ou relutou um pouco mais para entrar no e-commerce, seja um consumidor que hoje também esteja favorecendo esse movimento zigue-zague, essa questão do omnicanal, porque é o consumidor que talvez ainda prefira fazer alguma das etapas offline e está se valendo do fato de que os varejistas ofertantes estão permitindo isso. E, de fato, vários outros, 150 mil lojas se tornaram digitais aqui em 2021. Em 2020, desculpa, esse é um paper de 2021. Não por acaso a gente já vê hoje, olha a mudança drástica que aconteceu em 2 anos, né, pré-pandemia e ainda em pandemia, mas logo depois do momento mais dramático. Em 2019, a gente tinha já esse movimento zigue-zague, essa compra, ocasião de consumo acontecendo com os 2 canais, 29% dos usuários já usavam os 2 canais. Em 2021, praticamente metade dos consumidores de produtos no mercado brasileiro passaram a se valer dessa compra online e offline. Tá? E o que a gente verifica é que a evidência que o Ragazza mencionou antes é que, pensando que mercado relevante, do ponto de vista mais econômico aqui, a gente também fica olhando como é que os preços se comportam, né? O que a gente tem aqui? São dados um pouco mais antigos, e eu poderia inferir, acho que seria razoável inferir que a tendência foi na direção que o dado aqui aponta, mas olhando 2015 para 2016, a gente já vê uma mudança com relação à diferença dos preços. Então, aqui no gráfico, as primeiras 2 colunas comparam 2015 e 2016, mostrando que os produtos que apresentavam diferença de preço no online e offline menor que 5%, o percentual de produtos que apresentavam essa pequena diferença aumentou, de 72% em 2015 para 84%. Essa aqui é uma pesquisa que foi desenvolvida desse material de Harvard, e que a gente traduziu para o mercado brasileiro usando dados nacionais. E a gente verificou que também as diferenças de preço, quando ela era maior que 5%, ela caiu de 2015 para 2016, e caiu de forma já relevante. Claro que seria importante, e é uma das nossos objetivos aqui de pesquisador, tentar esticar essa série para períodos mais recentes. Acho que vai ser muito interessante poder tentar reproduzir esse exercício para
tempos pandêmicos, logo mais para tempos pós-pandêmicos, se tudo der certo, mas já temos aqui algum indício e é razoável inferir que a tendência foi nessa direção, desses preços se aproximando. Então, se no passado a gente tinha como limitador a questão de acesso à internet, uma questão de hábito, sendo um dos principais elementos que distanciavam o online do offline, esses dois fatores já estão bastante superados, ou em grande medida superados, e também temos já evidências de que, mesmo esses elementos mais tradicionais, de diferencial de preço, também afastando a ideia de que são canais distintos, tá? Então, e com isso, eu trouxe também mais aqui alguns elementos para reforçar esse entendimento. Quando a gente olha o comportamento do consumidor, né, até porque quando a gente está pensando em definição de mercado relevante, já existia uma certa prevalência da gente olhar para o lado da demanda mais do que para o lado da oferta, para entender quem é o substituto de quem. Quando a gente ingressa um pouco nas discussões de mercados dinâmicos, mercados mais digitais, isso fica ainda mais evidente, porque cada ofertante vai ter um formato, um modelo de negócio diferente, e fica cada vez mais evidente que vai ser importante olhar a ótica da demanda e o comportamento do consumidor, com as evidências que estiverem disponíveis. E aqui a gente tentou relacionar também, então, como é que o consumidor valoriza cada um dos atributos da compra do varejo. E mesmo no período recente, olhando para os dois canais, a gente verifica que elementos associados a preço segue sendo o mais importante. O próprio preço, o frete grátis, o desconto ou venda promocional. Então, ainda que a gente esteja migrando para formatos mais digitalizados, mais sofisticados de comercialização com o mercado do varejo, atuando não só no segmento offline, mas também no online, a gente verifica que a presença da variável preço segue muito relevante, assim como ela costumava ser no passado, e que os outros elementos, quando a gente verifica que pagamentos via cartão de crédito, disponibilidade de garantia, entrega rápida, vários outros serviços aqui, esses elementos aqui casam muito com o que o Ragazzo trouxe. São atributos que, para um varejista de menor porte, que só trabalha no offline, para ele atuar, é mais difícil ele passar para um online para atender esses atributos aqui. E por isso que o marketplace virou um mecanismo importante para esse varejista de menor porte passar a ter acesso a esses outros atributos e ofertar esses atributos para os consumidores. Mas repare que boa parte desses atributos estão muito mais associados ao varejista de menor porte, se valer de economias de escala e de escopo do marketplace, do que necessariamente questões muito intrínsecas a toda a discussão que a gente acaba fazendo muitas vezes de mercados digitais. Então, aqui, quando a gente está falando de varejo, eu acho importante a gente ter em mente que ainda estão presentes características, digamos, mais iniciais da dinâmica do mercado de varejo. Claro que a economia de escala importa, a economia de escopo também tem sua relevância para determinados atributos que a gente vê aqui, mas são elementos que não necessariamente são questões tão intrínsecas a discussões digitais especificamente. Então, é um ponto que eu coloco até para reflexão aqui dos nossos debatedores, para a gente comentar depois. E com isso, então, eu concluo que realmente temos evidências de que, apesar do varejo estar se modernizando, trazendo mais dinamismo, ele ainda tem características importantes do varejo mais tradicional, e temos muitos elementos, até porque a variável preço segue sendo uma variável bem importante, temos muitos elementos aqui para mostrar que o varejo online e offline estão cada vez mais intrínsecos, formando muito mais um mercado relevante do que duas formas de comercialização muito distintas. Bom, acho que também queria agora mais ouvir os debatedores, inclusive Ricardo e Sofia, por favor, façam comentários, vamos fazer parte aqui da discussão e fica aberto para os participantes aqui também enviarem questões, dúvidas, comentários. A ideia aqui é a gente fazer um debate bem rico. Passo a palavra primeiro para quem? Eduardo, Nicolo, quem prefere começar? Nicolo, vai você. Tanto faz, realmente. Bom, então, primeiro agradecer pelo convite, é realmente um prazer participar desse debate tão enriquecedor, principalmente porque são artigos que trazem para a discussão muitos dados. Acho que o que está faltando
né, nessa discussão, às vezes, é se confrontar um pouco com os números do que está acontecendo no mercado e-commerce. Então, vejo também uma ótima continuidade entre os dois artigos e acho bom tratar de forma conjunta. Contudo, vou apenas fazer uns comentários pontuais por cada um deles, que anotei aqui. Também uma pergunta sobre principalmente os dados, porque vi que você, Silvia, no seu artigo, fala da quota de marketplace no e-commerce. Então, qual é a quota de mercado do marketplace no mundo do varejo online? Fala que sobe de 35% em 2019 a 51% em 2020, mas eu achei no caderno do CAD de 2020 que eles têm outros números. Eles falam de 78% do comércio online em 2018 e foi para 95%. Então, queria entender como que essas dois levantamentos foram feitos, né? Só para entender que talvez perdi algum detalhe aí. Mais comentários sobre o seu artigo. Eu acho que concordo, você também foca no caderno do CAD e fala que a jurisprudência não tem analisado de forma devida essa mistura dos canais offline e online. Eu concordo, a jurisprudência antiga não tinha feito isso, mas os últimos casos, como você também aponta, estão melhorando o entendimento, digamos, desses mercados. Eu acho que a Ana Sofia também mencionou alguns casos muito relevantes. O que eu gosto mais é o caso da aquisição da Kabum pela Magalu, que faz também um resumo da jurisprudência até hoje. E basicamente parece reconhecer que tem essa mistura entre offline e online. Também traz outros detalhes interessantes, como, por exemplo, o fato que os canais, os marketplaces e os varejos, os canais de varejo gerais não fazem parte do mesmo mercado que os canais mais especializados. Essa parece ser uma distinção que estamos vendo sempre mais na jurisprudência. Nesse caso em particular, eles confirmaram que o mercado especializado de videogames e produtos geeks é um pouco diferente e que merece ser analisado separadamente a marketplace e e-commerce mais gerais. Mas entrando sobre a questão de mercado relevante, que eu acho que é compartilhada entre os dois, o ponto central, acho, em toda essa discussão é como que o CAD poderia definir os mercados, né? Então, eu gostaria apenas de dizer que eu acho que sim, tem essa tendência a fazer confluir os canais, mas essa é obviamente uma questão empírica, depende da penetração dos meios digitais no mercado, no setor em particular que está sendo analisado. Obviamente é sempre maior essa penetração, mas por outro lado também é necessário ver a capacidade dos consumidores para utilizar esses canais, para trocar entre os dois. Claramente a estratégia omnichannel de algumas lojas, de alguns marketplaces, que alguns marketplaces podem contribuir nesse sentido, mas às vezes os consumidores não sabem utilizar essas variedades de canais da forma devida. Então, acho que uma educação, né, algum nivelamento digital para uma parte da população seria muito frutuoso para expandir o valor do omnichannel. Depois, obviamente, depende também as duas coisas que eu mencionei, então, tanto a penetração digital
quanto as características do consumidor dependem do produto em questão. Então, tem alguns produtos que talvez tenham características que não se prestam muito a venda online ou que dificultam um pouco essa venda. Se pensamos, por exemplo, nos produtos cosméticos, como perfumes, que você não pode cheirar online, mas também onde você precisa de um acompanhamento que é muito conectado com as suas características, por exemplo, a pele, características físicas da pessoa. Isso gera mais dificuldade, embora que seja possível já receber esse acompanhamento offline e depois seguir online. Então, omnichannel é particularmente importante, digamos, um desafio nesse setor. Esse é o fenômeno que já foi mencionado, inclusive pela Ana Sofia, com os pneumáticos, mas é um fenômeno showrooming que acho que vai levantar algumas questões sobre a necessidade ou não de cláusula de paridade de preços, né? Porque se você vai em uma loja que é distribuidor de um produto e tem um preço mais alto porque é físico, depois no online o preço é melhor, isso pode gerar problemas na cadeia produtiva. Então, em alguns mercados, essas cláusulas de paridade vão ser necessárias. Só que, novamente, acho que é uma questão empírica. Tem também alguns mercados onde tem uma forte componente local. E aí também que acho que, apesar do fato que tem uma forte conexão entre canal online e offline, pode ter alguns consumidores que apreciam, avaliam particularmente esse contato. Então, apesar de potencialmente o mercado ser mais amplo, pode ter uma fração, né, uma porção de consumidores que basicamente merecem ser considerados como mercado. Então, de novo, isso está conectado com a capacidade de trazer os consumidores online. E também, não sei se não foi voluntariamente mencionado, mas também o metaverso vai ter um grande impacto na hora em que for desenvolvido efetivamente, porque você, de repente, pode também, nas lojas de Europa, fazer umas provas, provar com base no seu perfil físico que você construi com seu avatar. Então, isso permite perpassar algumas das dificuldades que eu estava mencionando antes. Vai ter alguns mercados nos quais isso é mais difícil, mas o metaverso vai realmente aumentar as possibilidades desse omnichannel. Depois, como mencionei, uma questão entre a distinção entre horizontal e vertical, ou entre geral e especializado, acho que vai ser relevante no futuro, mas vamos ver sempre mais também uma possível entrada, um possível desenvolvimento de um canal especializado pelos grandes players, que agora oferecem vários tipos de produto, mas eles têm uma capacidade, então, do lado da oferta, de entrar nesses outros mercados. E aí, em que medidas esses canais são complementares, ao invés de substituíveis, acho que vai ser interessante ver, e qual seria a substituibilidade, no caso, entre eles e também classificados. Então, tem também os classificados que não são sites onde você pode comprar o produto, você depois compra o produto do vendedor, mas eles, de alguma forma, podem gerar uma competição com os marketplaces, uma pressão competitiva. Quanto à sustentabilidade, eu acho que é interessante ver como, no mundo da publicidade, evoluiu a distinção entre online e offline. Que no passado,
foi reconhecida inicialmente, digamos, uma distinção, uma certa sustentabilidade entre offline e online. Mas com o avançar dos anos, basicamente o online comeu o offline. O offline virou um nicho muito pequeno, que pode ser relevante só por alguns produtos. Então, talvez a gente vai ver isso também no futuro, mas com a diferença também que hoje em dia no varejo físico tem também a possibilidade de utilizar essa relação para aumentar o online. É uma forma de fazer isso, perfilamento, até, isso pode parecer um pouco futurista agora, mas com reconhecimento facial das emoções das pessoas. Então, esses dados podem ser utilizados e trazidos online para aumentar o detalhamento dos perfis. Enfim, tudo está conectado. Então, offline, mesmo se a gente identificar que existe um mercado offline diferente do online, esse mercado vai ajudar para a competição online também. Então, não adianta analisar de forma compartimentalizada. Outro ponto, parece sempre mais claro que os marketplaces oferecem algo distinto das lojas online, mas uma pergunta que eu colocaria talvez mais para o futuro é se os marketplaces também são todos iguais, ou seja, se mereceria seria necessário fazer uma distinção entre marketplaces mais sofisticados, que oferecem vários serviços, inclusive, né, a entrega, serviços de logística, mas também serviços de curadoria maior, por exemplo, as avaliações ser revisadas e detectadas as avaliações falsas, e outros que não oferecem tais serviços. Até porque acho que no futuro o número de serviços que podem ser ofertados pelos marketplaces para demonstrar que eles têm um diferencial é muito amplo. Então, no futuro, talvez, essa possa ser também uma distinção importante para fazer. Outro ponto interessante para o mercado relevante é que o CADE reconhece até agora, por enquanto, um mercado específico para supermercados, sem focar nos produtos específicos, mas de forma agrupada, digamos. Então, aí também no digital, como que isso se daria no caso de, por exemplo, marketplace que vendem todo tipo de coisa, eles devem ser analisados produto por produto, ou podemos analisar um chamado cluster market, que engloba tudo. A discussão nos Estados Unidos sobre esse tema, tem um paper do Ovenkamp recente, que fala que isso, segundo a jurisprudência, deveria ser feito quando tem economias de escopo no agrupamento dos produtos, então, do lado da oferta, ou uma forte preferência dos consumidores para um one-stop shop, né, para um lugar onde você pode comprar tudo. Mas isso é um pouco em contraste com a jurisprudência do CADE, por exemplo, no caso IBM Red Hat de 2019, o CADE desconsiderou o conceito de agrupamento de mercados e exigiu a demonstração de poder de mercado em cada mercado específico. Sempre a questão de definição do mercado, obviamente não pode ignorar também a conexão entre os vários lados. Então, em que medida podemos definir o mercado como de dois ou de múltiplos lados? Aí tem também uma discussão forte em várias jurisdições, mas quais são os critérios que deveriam ser utilizados para definir o mercado como um único mercado que engloba todos os lados, ou dois ou três mercados interconectados? Por exemplo, a sugestão do OCDE nesse sentido foi que quando os mercados necessariamente envolvem todos os grupos de usuário e a sustentabilidade entre
os vários grupos de usuário não muda significativamente, então, sim, pode definir um mercado único. Mas tem também outras interpretações que falam, por exemplo, na força dos efeitos de rede, ou tem também a proposta de olhar para quando é inevitável fazer um jogo de múltiplos lados para competir efetivamente nesse mercado. Então, aí talvez possa ser conectado com a proposta do Hovenkamp, a discussão sobre cluster market, que na medida em que tem uma grande conveniência, grandes eficiências, pelo lado da oferta ou pelo lado da demanda, na englobação de todos esses canais, digamos, aí sim mereceria ser analisado um mercado como um mercado de ecossistema. Nesses casos também, como tem vários lados envolvidos, já não adianta olhar para as vendas que você faz, por um lado, inclusive porque tem vários fatores que demonstram o poder dessas empresas que não são necessariamente atreladas ou diretamente conectadas a vendas. Por exemplo, números de usuários, números de usuários diários ou mensais, número de visitas, número de cliques. Então, aí vira algo muito parecido com a publicidade, como eu falei antes, onde tem várias formas de precificar, de oferecer o serviço de publicidade. E isso talvez seja relevante para identificar o poder de mercado também aqui. Sobre a definição de mercado, eram essas minhas considerações. Agora, voltando, eu tinha também... tenho duas perguntas gerais e depois alguns comentários sobre o paper do Ragazzo. Uma pergunta geral que acho que seria interessante para o futuro é pensar em como a regulação de gatekeepers que está sendo implementada na União Europeia, mas também algumas das propostas de regulação que estamos vendo no Brasil, principalmente no PL Fake News, que já virou algo bem além do fake news, que inclui várias medidas. Como que impactaria os marketplaces, esses mercados, na medida em que vai gerar mais responsabilidades para esses orquestradores de ecossistemas então vai exigir talvez uma maior curadoria dos parceiros que eles admitem nesses ecossistemas. E aí, então, pode gerar um fechamento em relação a alguns vendedores mais pequenos, que nesses artigos estamos dizendo eles são muito beneficiados pelo marketplace, mas eles poderiam, seguindo essas propostas, acabar sendo excluídos. Por exemplo, essas propostas, na União Europeia, eles exigem que o marketplace conheça a identidade de todos os vendedores. Aqui no Brasil, lá no Brasil, agora estou no Portugal, a transparência sobre a utilização de bots, de conteúdos patrocinados, e sobre como as disputas são resolvidas. Esses são também aspectos que podem gerar mais preocupação, mais investimento em alguns serviços que são oferecidos pelo marketplace, mas, por outro lado, não podem gerar mais custo, então acabar atingindo a acessibilidade desses marketplaces. E outro ponto que acho interessante é como uma potencial interoperabilidade em vários elos da cadeia produtiva poderia impactar o desenvolvimento desses mercados. Ou seja, o Ultimate Omnichannel poderia ser estimulado se, além por exemplo, do sistema de entrega aberto, como está sendo desenvolvido no setor da restauração, de restaurante, da comida, se tiver, como na Índia, sistema, uma interface
para pagamentos, que você pode utilizar qualquer pagamento para pagar nos vários sites, que no caso é feito com base em um padrão, em uma plataforma criada pelo governo indiano, e também um sistema de o que eles chamam de Open Commerce Network. Seria uma possibilidade para um vendedor de gestir vários marketplaces no mesmo sistema. Assim que eles não têm que atualizar, né, suas ofertas em todos os marketplaces de forma separada, de forma isolada. Acho que isso poderia ser uma solução que injecta uma competição entre os marketplaces, porque eles, de repente, têm que focar em oferecer um diferencial, mostrar como seus serviços são melhores, e os vendedores não seriam vinculados a um marketplace somente por uma questão de efeitos de rede. Então, isso também acho que é uma pergunta interessante para pensar no futuro, se queremos seguir esse modelo interessante proposto pelos indianos. Depois, então, sobre o seu paper, ragazzi, eu achei muito bom o detalhamento dos benefícios dos marketplaces, e também a descrição de como hoje em dia é necessário, basicamente, ofertar os produtos no multichannel, e que isso acaba gerando sempre mais o fenômeno omnichannel. Eu acho que, de fato, muitas das razões que foram colocadas para sugerir que é conveniente para os lojistas fazer uma oferta multichannel também suportam, de fato, o omnichannel. No futuro, essa evolução é natural. Mas eu acho que seria bom também distinguir no artigo um pouco mais quais são as razões para de multichannel ir para o omnichannel. Eu acho que um fato principal que eu colocaria é que o consumidor, de repente, se sente mais empoderado a poder aproveitar das ofertas, das conveniências de conexão entre os vários canais, que no multichannel não necessariamente acontece. O consumidor pode perceber que um lado é mais conveniente que o outro, mas acaba, então, não aproveitando das conexões entre eles. Então, essa pode ser uma das razões. A outra é a que eu já coloquei, que o offline garante maior perfilamento que pode ser utilizado para online, mas também eu acho que tem uma melhor experiência, que não é necessariamente só porque você vende mais com base na personalização, mas também a experiência do consumidor virá melhor. E isso podemos ver também como que o WhatsApp está sendo utilizado para acompanhar os clientes nas lojas, né? A loja física agora é costume no Brasil, depois que você compra alguma coisa, que o atendente da loja física acompanhe você, pergunta como está a compra, como que encontrou os produtos, e informa das ofertas. Então, ao mesmo tempo, acompanhamento e oferta de novos produtos. Depois, sobre o multichannel e omnichannel, também acho que seria bom dividir os benefícios entre consumidores, lojistas e as sociedades de forma mais geral. Um benefício que não foi mencionado, que acho interessante, é também como que a transição para online nos beneficia de um ponto de vista de impacto ambiental, né? Não vai ter que se deslocar, gastar gasolina e até imprimir documentos para efetivar uma compra.
E isso não significa que teremos menos trabalhos, menos empregos, porque tudo vai no online. Pelo contrário, vai ter muito mais necessidade de upskilling, pessoas que vão acompanhar, fazer esse acompanhamento online, poder oferecer um conselho online, ao invés de ficar na loja aguardando a maioria do tempo, sem ter uma interação com o cliente. Então, vai ser uma utilização mais produtiva dos recursos, acho. Para os consumidores, o que eu vejo também, que eu colocaria como conveniência, fator positivo, é que você não tem que perder tempo fazendo fila, né, para comprar os produtos, e não tem que entrar nas lojas e perder tempo dizendo, não, estou só dando uma olhadinha, e não ser continuamente perseguidos pelos atendentes que querem necessariamente fazer uma venda. Então, também mais autonomia do consumidor. Acho que, então, esses benefícios do consumidor também precisam ser levantados ou destacados. E, bom, acho que, por fim, o último comentário que faria é tem essa tendência a sempre maior concentração dentro dos marketplaces do comércio online. Agora, isso está gerando grandes benefícios, e especialmente no imediato. Mas temos também, eu acho, então, isso faz parte da pesquisa que tenho feito no contexto de ecossistemas. No futuro, o que pode acontecer, temos que preocupar-nos um pouco para a possibilidade no futuro que uma concentração maior de poder em poucos players, isso pode acarretar algum prejuízo para a concorrência. No Brasil, por enquanto, isso não está acontecendo, mas a característica fundamental dos ecossistemas digitais é que, inicialmente, eles estão abertos, querem facilitar a criação de valor pelos parceiros com os quais eles trabalham, pelos vendedores. Mas no longo prazo, essa abordagem pode mudar, porque eles podem, ou por conta da regulação, restringir esse acesso, ou, por outro lado, eles podem entrar verticalmente em alguns produtos ou mercados que reputam mais bem-sucedidos, mais convenientes para a verticalização. Então, só para mencionar que isso agora não é uma preocupação, mas também precisa ser colocado lá na frente. Que tipo de e-commerce queremos ver desenvolvido? Um e-commerce com grande pulverização também nos marketplaces, ou queremos, então, um mundo com poucos interlocutores, grandes eficiências, mas também com um acompanhamento maior dessas práticas que são implementadas no e-commerce. Então, acho que, por enquanto, eu deixaria por aqui. Depois, se tivermos a oportunidade, tenho mais comentários também. Realmente, as dúvidas são muitas, e só ouvindo o Ragazzo, a Silvia, agora você, Nicolo, assim, já me explodiu aqui de dúvidas também. Mas vamos passar para o pontual, para ele também fazer os comentários, e aí depois eu acho que vale a pena a Silvia e Ragazzo fazerem um apanhado geral desses comentários e talvez passar por todos eles. Tá bom, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Sempre é um momento de grande aprendizado e instigante também para pensar em questões futuras, de como pensar esse mercado, um enorme diálogo que a gente tem aqui. Os artigos foram extremamente informativos para quando eu fiz a leitura, foi uma leitura muito rápida, muito interessante e realmente instigante pelas informações que estão trazendo, né? A gente tem finalmente uma nova informação, as coisas mudam, o tempo passa e as coisas realmente vão mudando. E sendo segundo, sempre tem o desafio do que ainda perguntar. O Nicola foi bastante amplo, conseguiu levantar vários pontos e uma discussão, mesmo sendo ampla, ele tratou de vários assuntos que eu acho que foram muito bem colocados.
Vou tentar ser complementar, tem pontos que já foram levantados, e eu vou fazer assim, vou começar pelos comentários específicos para os autores, e aí começar, talvez, pensar um pouco mais para frente dentro do tema que foi colocado. Eu acho que, começando em ordem pelo Ragazzo, acho muito informativo a questão de essa taxonomia do que é o Omnichannel e quais são as características dos marketplaces. Eu acho que na discussão do artigo, só senti falta, talvez, da relação de uma versão que a gente está acostumado mais, que é o showroom, se ele se encaixa mais no B do POPs e de comprar e troca entre canais, ou click and collect, como é que o showroom se encaixaria na sua taxonomia dos omnichannels. E na própria apresentação que você fez, Ragazzo, eu percebi que acaba não dando tempo de comentar, mas seria bom ver como os marketplaces, explorar em detalhes, eles realmente criam essas novas oportunidades de vendas para as MPMS. Foram 2 pontos que eu fiquei muito curioso de tentar entender a partir da leitura, e que foi um aprendizado muito grande da leitura do texto. Eu acho, e no artigo da Silvia, sempre aquela pesquisa que foi feita, eu fiquei na dúvida se aquilo envolvia o preço total, ou seja, com frete ou sem frete, e como foi a busca, né, se era a primeira opção, segunda opção, qual foi o produto, se era o mesmo produto, como é que foi usado para conseguir fazer essa comparação. A gente quando a gente vai para o mundo online, chega até a situação de talvez a opção demais deixa a gente atordoado e confuso, e aí saber exatamente como foram essas contas, é difícil colocar isso num artigo de 20 páginas, ajudaria bastante, até porque isso aí pode ser um blueprint para futuras pesquisas e análises que são feitas para entender a competição no varejo. Eu acho que a evidência, e aí agora eu estou falando, já passando para a segunda parte, de uma visão geral do que eu estou aprendendo e a minha leitura do que eu estou aprendendo, os argumentos são realmente muito fortes de que aumentou muito a competição entre o online e offline, mas principalmente há uma complementaridade de ambos, uma complementaridade do varejo, de olhar as duas situações, e essa complementaridade ela acaba vindo muito mais de uma reação de quem era o modelo dominante ou padrão, que era o offline, indo para o online. Acho que a figura 4 da Silvia, para mim, me surpreende que continua tendo uma proporção bem constante de pessoas que só fazem online, e a grande mudança, o deslocamento, eu sei que não são as mesmas pessoas, de ir para o offline para o online. A gente tem uma complementaridade, e isso também foi uma questão que eu vejo muito no artigo do Ragazzo da Silvia, que, bem, do ponto de vista mais do lado da Silvia, do lado dos consumidores, do padrão de busca que foi feito, a Sofia até no início deu o exemplo, testemunho, que todos nós vamos ter esse testemunho da gente fazer essa busca de novo, a gente sempre gostava de ir em mais uma loja, agora a vantagem é que eu posso ir em mais uma loja com o celular na mão, fazendo isso enquanto eu estou fazendo na loja física, ou até trocar o time e fazer assim, primeiro eu faço online, depois eu vou presencial. Eu acho que todo lado do consumidor, os consumidores estão integrando a forma de obtenção de informação para fazer a compra, essa busca de informação, inclusive, não só do preço, mas das características, gera o que o Nico também falou, de como é que eu vou provar alguns produtos, o perfil, alguns se dão mais ou menos para fazer essa compra. Agora, do lado da empresa, realmente a gente vê que elas percebem isso. Eu me lembro de ler um artigo já há alguns anos do André Raigu, sobre, você quer ser uma plataforma? Tá bom, legal, será que isso é one size fits all? Mas se você quer ser uma plataforma, o que você precisa fazer? E vindo agora para o nosso... Então, eu acho que principalmente na questão do online e offline, talvez o que a gente está vendo realmente é que o varejo, que pode ser complementar dos dois, ele vai ter uma
um diferencial competitivo. Eu acho que a gente está vendo essa situação de que o integrado acaba sendo melhor. Isso tem duas implicações para uma análise antitrust, então já puxando para a brasa da análise antitrust aqui, que são sempre as duas pernas, mercado relevante e rivalidade. Antigamente, você quase só não pensava em rivalidade porque o mercado relevante tinha toda a informação. Cada vez mais a gente vê que o mercado relevante é algo talvez instrumental ou temporário para ter uma primeira visão, mas ao mesmo tempo sem se comprometer qual seria a exata fronteira e também o que acontece ali dentro. Você vai olhar depois como é a rivalidade entre as empresas que estão lá. Acho que a cada vez mais essa necessidade de olhar, de estar com o olho nos dois vai ser mais forte para entender quais são menos os limites e mais a rivalidade realmente que existe forte entre os tipos de empresas que estão participando no varejo. No caso, pensando somente em varejo. Talvez o que a figura 2 diz, olha, para você realmente competir, o diferencial de competitividade vai estar na integração dos dois, porque esse é o perfil dos consumidores e essa é a estratégia competitiva que as empresas estão fazendo mais ainda. Indo para um tipo específico de varejo, que tem crescido muito nos últimos anos, e eu acho que a experiência brasileira é muito rica porque ela é diferente de outros países, pelo menos pensando nos Estados Unidos, parece que tudo é Amazon, mas no caso lá, realmente, que fica aquilo que está na nossa cabeça. Mas no Brasil a gente tem outra experiência de empresas que fizeram essa migração antes naquele timeline que foi colocado para marketplace, e antes ou depois, e isso acho que está fazendo, vai impor o desafio, que eu acho que no fundo é um desafio que sempre existe em uma análise antitrust, e aí nesse ponto, o meu lado pessoal era sempre começar uma análise, seja de pensar o mercado relevante a partir da firma. E aí pensar o que a firma que está sendo analisada está prestando esse serviço. Quando a gente vê os casos mais antigos, não é necessário jogar tudo que foi visto quanto ao varejo, eu me lembro e é possível ver na jurisprudência, quando você fala varejo é grande demais. Então, de novo, a delimitação de mercado relevante para a fusão da empresa C ou D vai depender do que essas empresas realmente estão oferecendo. Lembrando que elas oferecem o serviço e o quê? O varejo tem essa coisa que é difícil da gente analisar, porque são sempre duas coisas. Tem o produto em si, que pode fazer que faz diferença, e o serviço. Então, quanto ao produto, acho que vai continuar tendo que pensar em cestas. O Nicolas mencionou, talvez, quando é uma coisa muito de nicho, o que é varejo relevante para aquele mercado relevante vai continuar sendo muito específico. Quando são produtos mais gerais, ou empresas que têm um leque amplo de produtos, vai ter que pensar os competidores exatamente nessa amplitude de uma cesta de produtos que vai sendo oferecido. Eu acho que vai ser inevitável continuar fazendo isso, essa análise, olhando essa cesta para a delimitação do mercado e também para ver a questão da rivalidade. Agora, para o marketplace, pensando no marketplace como uma forma bem específica de varejo, eu tenho pensado bastante de como fazer a análise. É uma pena que o mundo muda tanto que até o que a gente publica vai ficando um pouco menos informativo do que a gente gostaria, porque na análise que a Silvia comentou, que eu fiz num trabalho anterior e que inclusive a gente fez num trabalho que vai sair agora, Journal Competition Law and Economics, os modelos que existiam não envolviam comissão, que é a grande discussão que está tendo agora, modelo, ou seja, empresas, varejistas ou plataformas, antigamente se segmentava entre transação e não transação, o preço por transação, mas por transação em um preço fixo, ou então apenas por participação, e agora você tem o terceiro, de comissão, que acaba tá virando o mais conhecido e mais usado. E aí vem a discussão, que eu acho que em marketplaces,
é inevitável você pensar que você, sim, tem que pensar no fato que, por explorar externalidades de rede cruzadas, com a lógica do modelo de negócio, do marketplace, você vai ter que realmente considerar se vai pensar em um ou dois mercados. Você pode pensar que é um mercado relevante apenas porque você está fazendo uma precificação que envolve a própria transação, mas você pode também pensar que são dois mercados separados, porque são prestados dois serviços bem diferentes. Um serviço do lado do consumidor é de ter alcance do produto que está sendo buscado. Eu quero comprar um cartucho de tinta. Por outro lado, o que está sendo oferecido para o outro é a oportunidade de chegar no consumidor. E todos, não sei se travou, e todos os serviços que estão sendo comentados. O ato da compra envolve grandes custos de transação. Antigamente era todo nosso, a gente é que se deslocava até a loja. Em alguns lugares as lojas nem ofereciam o frete, a gente tinha que se virar para conseguir o frete. E agora no digital, o nome da conveniência também, olha, fica em casa, a gente leva até você. Isso vai incorrer vários custos, e essa capacidade de incorrer esses custos que vai diferenciar, acho que a própria rivalidade entre as empresas. Mas voltando, o mercado relevante, talvez pensar em dois lados separados, esses dois lados separados, quando iniciando pelo marketplace, nada que eu estou falando, acho que você pode generalizar, mas é varejo como um todo, mas se eu for pensar algo que dependa de um marketplace, ele é um tipo de varejo diferente, porque ele realmente, eu acho que vende serviços diferentes para os dois lados. E nesses dois lados, você tem a lógica o lado do varejista. Eu fico pensando tudo isso, eu gosto de sempre voltar para o básico, adaptação das velhas ferramentas. Vamos pensar um snip test. Vamos fazer um aumento de comissão. A empresa o varejista, o marketplace vai decidir, olha, por várias razões, eu vou fazer um experimento, uma análise, eu vou aumentar a minha comissão. O que eu esperaria? Primeiro a gente tem que olhar o lado de quem nominalmente está pagando. A incidência econômica, a diferença de incidência legal, mas aqui na contratação a comissão é cobrada do vendedor, e é um bom ponto de partida de a gente olhar isso. Para o vendedor, ele agora vai ter que começar a fazer uma conta de dizer, olha, na prática meu preço acabou de receber um desconto aqui, e se eu ficar insatisfeito, eu vou ter que procurar outro marketplace. Porque ou abrir a minha própria loja, eu acho que a chance de abrir a minha própria loja é um pouco difícil. Então, nesse sentido, você vê uma argumentação de que, de um lado, ele realmente vai ter uma competição entre marketplaces, se você pensar no aumento da precificação que é feito da comissão. Já pelo outro lado, vai depender do tamanho do repasse, que já dificulta qualquer tentativa de quantificar isso daí. É o enorme debate que está tendo agora. Você tem 3 grandes famílias de artigos, os economistas estão batendo cabeça de qual é a melhor forma de fazer essa modelagem. Você vai ver alguns amanhã, não se preocupe, 8h30, terceira sessão, tem um muito bom, de como fazer essa modelagem, de como chega no consumidor um aumento do preço da comissão. E o consumidor, por outro lado, e aí eu acho que aí é que vem o argumento que talvez, claro, a gente está pensando aqui, mas levantando formas de analisar, não se sabe como são os números exatamente do que vai ser o final. Mas o consumidor, por outro lado, ele vendo esse aumento de preço daquele jarro de tinta que eu queria comprar no marketplace, eu vou para uma loja, o que não precisa ser marketplace. Acho que a dificuldade da análise e a necessidade de você voltar primeiro a pensar o desenho do mercado relevante, como a gente gostaria de fazer, que é a partir das empresas afetadas, daí o mercado que é afetado, e pensar quais são o mercado relevante como algo instrumental. Porque eu acho que realmente você tem, do ponto de vista do lado do consumidor, uma dimensão de possibilidade de compras que vai muito além do que é um marketplace. Já do outro lado, não. Acho que se você está pensando na compra daquele produto de alguém que é um varejista que está usando, de um vendedor, de um produtor que está usando o marketplace para chegar no consumidor, a alternativa que ele tem são outros marketplaces.
Já o consumidor não, ele tem a opção de ir para qualquer loja. A discussão que eu acho que foi legal daqui, que a gente está vendo que online e offline já não vai ser mais essa discussão. A grande diferencial competitivo é você estar nos dois, e vai ser em empresas online, offline, quem tiver nos dois é sempre uma opção do consumidor. Mas não vai ser somente de marketplaces. Então, antes eu pensaria, olha, vamos pensar no mercado relevante só, mas como o desequilíbrio de talvez participações de mercado sejam tão grandes, e as próprias empresas que competem nos dois lados é tal que eu acho que aí faria sentido pensar em dois mercados interligados. Mas são especulações e eu acho que a gente acaba... O bom artigo é aquele que a gente acaba perguntando um pouco sobre o artigo e daí começando a pensar no que mais teria a partir daqui, e passo então a passar para vocês a palavra para a gente ter mais um debate ainda maior antes que a fome faça a gente virar para o aplicativo, quem ainda não fez isso, já precisa de tempo para receber, embora eu percebi no artigo da Silvia que me surpreende. Parece que os brasileiros são bastante pacientes, mas eles não gostam de gastar, ou seja, foi muito diferenciado ali os dois lados, uma coisa não compensou a outra. Preço, sim, de custo de entrega. Se demorar um pouco mais, talvez isso não é a coisa que mais me faça perder o sono na hora da escolha. Obrigado. Obrigado, Pontual. A gente vai acabar invadindo um pouquinho porque o assunto vai longe e tem bastante comentário. Só antes de passar para o Ragazzi e para a Silvia, eu acho que a Sofia tem alguns comentários. Sofia, se você quiser fazer já, porque aí eles já emendam tudo e já respondem todos. Tá ótimo, vou tentar ser super breve aqui. Na verdade, foram algumas coisas... A gente poderia passar o dia inteiro, né, discutindo um tema super, super bacana. O primeiro comentário que eu anotei aqui é com relação a um ponto que a Silvia colocou, de não necessariamente, né, o varejo ter todas as características das plataformas, né? Achei um ponto bem interessante, me parece bem verdade. Acho que a gente não pode transmutar, né, todas as discussões que a gente tem em plataforma para varejo, porque ainda é uma lógica um pouquinho distinta e talvez uma lógica em transição. E talvez essa transição nunca aconteça 100%, né? Ela esteja sempre aí no limbo. Outra questão é que a Silvia colocou também sobre a análise debruçar-se muito mais sobre a demanda, né? Passar a olhar muito mais do ponto de vista da demanda. Achei isso bem interessante, e um destaque que eu queria fazer é para o caso de Carrefour, né? Que foi um caso que, inclusive... traz essa questão das opções de pagamento, que foi outra questão que a Silvia colocou, né, dentre os critérios ali que os consumidores vão utilizar em razão no e-commerce. E no caso do Carrefour, a delimitação do mercado relevante foi feita através de informações de pagamento, né, nas lojas, nos supermercados dos consumidores. Então, é bem interessante a gente ver essa evolução aí da utilização do Big Data e da confluência entre a evolução do e-commerce e desse zigzag consumer do artigo e as opções de pagamento, né? Acho que o brasileiro ele vai ter essa tendência de priorizar muito mais o desconto e talvez a maior amplitude de formas de pagamento e a experiência de pagamento do online, ela tenha um peso grande aí. Outro ponto, bem rapidinho, que eu queria comentar, que eu achei bem legal que o Nicolo colocou ali no final da fala dele, é que tipo de e-commerce queremos, né? Então, acho que ele estava tentando remeter ali a contraposição entre grandes e-commerce, grandes marketplaces, né, que vão centralizar os pequenininhos, ou a gente vai querer muitos pequenininhos. Eu arrisco dizer que o ideal é a gente dar todas as opções para o consumidor, né? Assim como a gente tem essa discussão, por exemplo, em mercado de saúde, mercado verticalizado, vamos dar as duas opções, o consumidor vai escolher, né? Então, o ideal é que a gente tenha o máximo de opções possíveis, inclusive de modelos de negócio, porque cada um vai ter pontos positivos e negativos, e sempre aí cuide para evitar abuso de posição dominante, claro, né? E o terceiro ponto
sobre outra questão que o Nicolo colocou, sobre produtos que talvez sempre tenham uma dificuldade, né, de serem vendidos online. E aí eu acho que isso perpassa muito por outro ponto que ele colocou, que é a educação do consumidor mesmo. Então, fazer com que esse consumidor se eduque a penetrar nos meios digitais cada vez mais tem muito a ver com a evolução do e-commerce também. Eu comprei meu vestido de casamento online, então acho que tudo é possível depois que eu ultrapassei essa barreira, né? Então eram mais essas colocações aqui que eu queria fazer e estou ansiosa para escutar os comentários de vocês também. Obrigada. Quase nenhuma colocação, né? Ragazzo, Silvia, super tranquilo, 1 ou 2 pontos só, né? Ragazzo, você quer começar endereçando? Não, porque eu acho que depois desse exemplo da Sofia, eu não tenho um exemplo melhor do que esse para poder demonstrar assim, o ponto. Então, assim, vou tentar fazer alguns comentários já sabendo que a derrota é inevitável. Vamos lá. Sobre as questões regulatórias que o Nico levantou, né, e como é que isso poderia afetar essa visão. Eu acho que, assim, o maior grau de regulação sobre empresas digitais é uma tendência global. Você está vendo isso cada vez mais, né, e a Europa está meio que puxando esse carro. Acho que a gente tem 2 dúvidas que são muito importantes para a gente poder levar em consideração. Primeiro, qual é a diferença entre as plataformas? Se você está falando da mesma coisa ou não, que é um ponto que a Sofia chamou a atenção também, porque às vezes entra tudo meio que num pacote gigante e talvez não seja a melhor opção. E o outro lado também é qual é o posicionamento competitivo do e-commerce e dos marketplaces de e-commerce no Brasil. E o próprio Nicolo falou isso, é muito diferente lá de fora. Então, assim, eu tenho minhas dúvidas da gente antecipar. Essa é uma discussão que existe hoje, muito forte em vários setores, se você vai começar a fazer regulações preventivas ou não. Eu, particularmente, acho complexo fazer regulação preventiva, porque a gente não sabe direito para onde o negócio vai e toma decisões que podem afetar muito, e aí o regulador começa a fazer o shape do mercado antes mesmo dele entender se existe um problema. Embora eu sei que existe isso, existe essa tendência, e isso está sendo discutido. Eu só não consigo me conectar muito com essa mensagem. Acho que tem problemas na adivinhação regulatória. Então, assim, para fazer um comentário macro sobre isso, seria um pouco essa noção. Eu entendo todos os pontos que o Nicolo falou, e até um pouquinho que o Pontual falou também, né? Como é que eu poderia explorar um pouco mais, né, os benefícios que são atrelados ao consumidor e de que maneira isso poderia estar mais exposta no paper. Acho uma crítica super fair. É que a tentativa que eu fiz era tentar mostrar do ponto de vista da oferta. É tão difícil você focar só em oferta que você sempre acaba apresentando, porque é sempre muito mais fácil você fazer análise do ponto de vista da demanda do que do ponto de vista da oferta. Mas eu acho que o fenômeno do ponto de vista da oferta ele é mais interessante do que o fenômeno do ponto de vista do consumidor. Você vê como ela está se estruturando. Então, você vai ver qual é o benefício do Omnichannel, no final das contas. E eu acho que tem tudo a ver com a experiência de compra que o Nicolo falou. No final das contas, a gente precisa pensar como a gente vai estruturar o processo de compra e como ele mudou em relação ao cenário anterior. E aí tem um ponto, talvez o escopo do que eu e a Silvia tentamos fazer acho que a gente não chegou ao ponto de verificar clusters, que essa é uma discussão lá de trás. Eu me lembro que nos primeiros casos reprovados nos Estados Unidos, né, o Office Depot, né, lá atrás, de clusters de produtos e tal, para diferenciar dos outros. Mas eu acho que o objetivo aqui, pelo menos meu, né, é mais modesto. É só falar que essa segregação físico-online, ela meio que perdeu o sentido. E se você, a partir daí, você vai ter clusters específicos de produtos que não necessariamente se enquadram dentro dos marketplaces, eu acho que isso é válido, isso vai acontecer naturalmente, isso vai fazer parte. Vão ter varejo se subdivide em algumas possibilidades. Você não tem só um mercado macro varejo. Não é isso que vai acontecer, nem é essa a proposta. Showroom. Showroom é o contrário, né, do click and collect. Né? Na verdade, ele está associado a você ir lá, né, no ambiente físico, viabilizar o seu processo de escolha e o e-commerce entrega. Então, o interessante da ideia do showroom é que ele tem a ver com o que você falou sobre organização no processo de escolha. Eu acho que vão ter consumidores que vão preferir ter uma organização no processo de escolha físico. E isso é normal. É como você prefere
às vezes, escutar uma aula, se vai ser mais, você vai ser mais estimulado pelo vídeo, pelo áudio, você precisa ser estimulado mais pelo presencial do que do online. E eu acho que isso pode ter, não é o suficiente para você considerar que, não, então de fato tem uma presença física. Não, ele continua dentro de um processo integrado de venda. Ele utiliza só, ao invés de ele fazer a busca de uma forma toda integrada, ele prefere começar a busca dentro de um modelo físico para ele terminar na entrega online. E os benefícios? Aí eu esbarrei em falta de dado. Eu peguei nos Estados Unidos, você já vê, por exemplo, o aumento dos escopos dos raios, dos alcances dos raios para o player que entra no marketplace. Mas Brasil, a gente ainda tem alguma dificuldade sobre isso, por esse perfil de dado. Então, eu já vi esse benefício de lá potencial e que faz todo sentido ser aplicável aqui também. Então, é uma lógica meio que esperada, dado que o teu reach aumenta, o teu alcance vai aumentar, porque, naturalmente, você não está mais na disponibilidade do consumidor te procurar ou de você poder entregar dentro de um cenário físico, de uma entrega física. Você está dentro de um âmbito muito maior, que você está inserido dentro de uma logística que está sendo disponibilizada pelo marketplace. Então, você tem as duas possibilidades. Você tem um aumento de vendas, e casado, naturalmente, com a possibilidade de um alcance maior de raio de venda para o pequeno empreendedor. Então, esses são benefícios. Eu imagino que é só uma questão de mais tempo para a gente poder computar esses dados, porque a transição pesada mesmo foi 2020 e 2021. E a gente precisa de um espaço de tempo um pouco maior para ter uma série de dados que vão funcionar no Brasil como já funcionou lá fora. Resolvi ser super simples para ver se a gente consegue manter a data de meio-dia, porque senão a gente perde tudo. Silvia, quer comentar também? Eu vou fazer alguns comentários, já pedindo desculpas e por talvez não endereçar todos os pontos especificamente, e agradecendo aqui a leitura cuidadosa de vocês, todas as sugestões e comentários. Então, eu vou direto, depois eu te esclareço, Nicolo, a questão do dado em si, mas acho que é compatível, mas indo para a discussão, mediante a discussão do próprio Ragazzo aqui sobre essa questão dos mercados, até que ponto a gente está falando realmente de um único mercado de varejo, e o quanto que, apesar de você aproximar online e offline, na verdade não teriam outras clusterizações, outras segmentações. Tendo a concordar que esse é um ponto realmente muito importante, acho que o comentário é bastante válido. A gente aqui, eu também fui menos audaciosa, e os coautores aqui, de tentar resumir isso numa discussão mais do canal online e offline, mas essa discussão, que tem essa analogia com os supermercados, é bastante válida, até porque tem mudanças acontecendo, e tem uma diferença importante, eu acho que nesse caso, porque no caso do supermercado, quando a gente discute que a loja independente, o pequeno varejo, não concorre diretamente com as redes com mais de 5 checkouts, por exemplo, esses pequenos varejistas não estão dentro desses supermercados, e aqui a diferença é que, por vezes, eles estão dentro, ele está dentro do marketplace. Então, você vai dizer que o marketplace não concorre com o pequeno varejo, esse pequeno varejo está dentro desse marketplace. Então, tem uma diferença que confunde bastante, e não é óbvio como é que seria a resposta sobre isso. Além de que a própria jurisprudência e a discussão dos supermercados tende a mudar agora, essa questão do raio, na hora que você tem os aplicativos de delivery de alimento, na hora que a gente tem essa possibilidade dos raios começarem a ficar mais amplos. Então, sobre a ótica geográfica e de produto, essa discussão também está virando dinâmica para os próprios supermercados. Então, acho que a gente precisa aqui ver como fazer essas analogias, e eu acho que o mundo do metaverso vai precisar começar a acontecer mais, eu acho. Acho que, por enquanto, ele ainda está bastante restrito, basicamente, até onde eu enxergo, ao mundo dos jogos, pelo menos aqui no Brasil, o mundo de jogos não é ainda uma realidade para o cotidiano das pessoas, mesmo para a nova geração, a qual a Sofia se inclui. Mas eu acho que, tornando uma realidade, e vamos ver como que essa realidade vai começar a se impor. Eu acho que está muito difícil, nessa linha eu concordo com o Ragazzo, que é difícil a gente hoje também tentar antever tudo. E a quantidade de comentários e pontos que vocês trouxeram, tomando como elogio nessa linha de que a gente tem muito tema para refletir daqui para frente, como é que as coisas vão caminhar daqui para frente. E aí você trouxe o tema de dados também, Paulo, e acho que o Pontual também mencionou, mas a questão dos dados também, acho que esse é um dos pontos que eu levanto como, talvez essa seja uma discussão que seja válida para marketplace. Claro que o marketplace, enquanto inserido em termos de um ecossistema,
e que traz um conjunto de serviço que pode ser cada vez mais diferenciado, trazendo benefícios para o consumidor. Isso certamente talvez seja a tendência para onde esse mercado vai, com benefícios e desafios concorrenciais do ponto de vista regulatório, certamente. Esse é um ponto que precisa ser discutido e vale avançar sobre ele. Mas esse talvez seja um dos pontos que eu levanto, que nem sempre toda a discussão do varejo vai envolver essa discussão bem intrínseca de mercados digitais, de plataformas digitais, né? E aí a gente volta para a brincadeira do depende, que economista também adora, apesar de advogado também gostar, que vamos voltar para sempre ter que olhar para o caso específico, não só para o setor, mas para o que está sendo investigado, né? A gente sabe que, por vezes, se a gente está falando de um AC, o escopo de análise em termos de definição de mercado relevante pode ser e talvez aqui no caso de conduta, dependendo do tipo de conduta, assim, a gente está falando de uma MFN, uma cláusula MFN, que faz sentido a gente discutir isso, se a gente está falando de um preço de revenda especificamente, tudo isso vai depender do produto que a gente está falando, mas também da conduta anticompetitiva que a gente vai discutir. E aí a gente ainda tem muito, acho que, para refletir no caso específico, talvez ficar agora antecipando toda a discussão seja desafiador demais, o que não impede a gente tentar elaborar pesquisas e estudos e trazer evidência para que rumo isso vai tomar. Realmente ainda não foi a ambição desse estudo agora, mas eu acho que é uma boa discussão para a gente fazer daqui para frente. E aí eu volto para o ponto que também é sempre discutido em mercados relevantes, de mercados digitais de forma geral, talvez trabalhar com cenários vai ser um caminho mais produtivo do que a gente também tentar ser muito taxativo de que o mercado inclui ou não inclui, está dentro, está fora, especialmente na hora que a gente pensa nos independentes aqui, porque vai ser tanto formato diferente de modelo de negócio, que talvez a gente tenha que ver, olha, vamos pegar um cenário mais tradicional, mais óbvio, e se eu recortasse com alguns formatos diferentes, será que eu chegaria à mesma conclusão de ausência de problema? Em qual formato isso gera um problema? Porque a depender do formato que começa a gerar um problema, isso também altera o remédio. Dependendo do cenário onde isso gera um problema, isso afeta o remédio que você teria que adotar. Então, acho que trabalhar com cenários vai acabar sendo uma alternativa aí para a gente ficar no mundo do depende, tá? Bom, eu realmente, aqui pelo avançado da hora, queria até deixar um espaço para ver se faltou algum ponto relevante para explicar. Os dados ali, a participação do marketplace no e-commerce total, acho que eles são consistentes, pode ter passado alguma imprecisão de texto, eles são dados do Sebrae, os 34% é 2019 e 51% 2020. E acho que o CAD usa para 2020 52%, pode ser alguma aproximação, mas acho que é a mesma fonte, eles são conciliáveis, tá? Enfim, passando aqui palavra para os debatedores, ver se passou algum ponto realmente relevante que ainda vale a pena a gente discutir. Paulo, quiser trazer mais algum ponto? Estou consciente que não temos muito tempo. Queria só adicionar nesse ponto particular da análise de preços. Seria interessante no futuro ver como que a personalização e a dinamização dos preços impacta e como pode ser analisada. Inclusive, é interessante que alguns marketplaces obrigam as empresas vendedoras a utilizar no sistema de comparação de preços que elas usam, porque quando você vê a oferta, às vezes tem, você está pagando menos que o preço original. Esses preços, se muda continuamente, pode ser enganoso, não é? Então, as empresas marketplace obrigam, algumas delas, os vendedores a utilizar o melhor preço que eles tiveram nos últimos 30 dias. Então, aí, veja, outro ponto interessante, como os marketplaces podem ser fiscalizadores, né, e garantir que as empresas sejam alinhadas com, por exemplo, informações verídicas, corretas, e, ao mesmo tempo, podem fazer uma série de serviços de, por exemplo, forçar as vendas a incluir, a não incluir dark patterns, a não incluir, né, alguns avisos que o produto está acabando se não for verdade, ou coisas assim. Então, eu acho que podemos ou obrigar as empresas a fazer isso com a regulação, mas, por outro lado, muitas dessas coisas podem ser oferecidas como uma vantagem competitiva. É aí que eu queria apontar como a escolha que temos que ter para o futuro, né? O que é que queremos fazer?
Mas agradeço, foi uma discussão ótima e poderíamos continuar por horas, enfim, espero que teremos outras oportunidades. Teremos, com certeza. Também acho que foi muito rica a discussão e para mim, as perguntas eu estou satisfeito e vamos depois ter outros assuntos. O DRAC está chegando, a discussão sempre será muito, muito rica e importante. Bom, então, eu acho que com isso a gente já chega aqui ao fim. Acho que tem bastante tema para a gente discutir depois. Eu mesmo aqui tenho 3, 4, 5 dúvidas para endereçar, mas infelizmente o tempo acabou e a gente pode marcar assim um segundo round ou no Ibracão ou em algum outro evento que a gente consiga organizar aqui. E aí aproveito já essa oportunidade para destacar 2 parcerias, né? Esse evento é uma parceria do IBRAC com o GEDEC e também com o FRJ, então qual o professor Eduardo Pontual é lá da casa. Então, queria agradecer a parceria, queria agradecer o evento, os palestrantes, parabenizar a Silvia e o Ragazzo pelos textos, realmente são muito bons. Quem não tiver tido oportunidade, a gente colocou no chat. Se não tiver disponível ainda, ou você entrou depois, deixa uma mensagem aqui, a gente coloca de novo, ou, enfim, pode contactar qualquer um de nós por e-mail. Vale a pena ler. Acho que esses textos, inclusive, precisarão ser debatidos, redebatidos mais para frente, os dados precisarão ser atualizados também. Então, aí já deixo a tarefa aí para a Silvia e para o Ragazzo, para fazer, já deixando trabalho para vocês, para fazer essa atualização no futuro. Mas obrigado a todos que puderam também ficar até esse horário, e a gente se fala, a gente se vê num próximo evento. Um abraço.